Amém. Para quem não conhece a Rosinha nasceu na igreja há muitos tempo atrás, graças a Deus. Mora na Várzea Grande, está um pouco ausente por alguns motivos familiares, mas assim que possível, né, Rosinha, estará vindo todos os cultos. É uma bênção ela também, em nome de Jesus. Gostaria de compartilhar nessa noite com os irmãos a palavra do Senhor no livro de Lucas capítulo 18. Lucas capítulo 18. Vamos ler a palavra do Senhor Jesus, depois vamos orar. 18 diz assim, é a história do homem rico. Certo homem de posição perguntou-lhe: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um, que é Deus. Sabe os mandamentos? Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra a teu pai e a tua mãe. Replicou ele: tudo isso tenho observado desde a minha juventude. Ouviu Jesus e disse-lhe: uma coisa te falta, vende tudo o que tens, dá aos pobres e terás um tesouro nos céus. Depois vem e segue-me. Mas ouvindo ele estas palavras, ficou muito triste, porque era riquíssimo. E Jesus, vendo-o assim triste, disse: quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. Porque é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha, do que entrar um rico no reino de Deus. Os que ouviram disseram: sendo assim, quem pode ser salvo? Mas ele respondeu: os impossíveis dos homens são possíveis para Deus. E disse Pedro: eis que nós deixamos nossa casa e te seguimos. Respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, mulher, ou irmão, ou pais, ou filhos, por causa do reino de Deus, que não receba no presente muitas vezes mais, e no mundo por vir, a vida eterna. Amém? Oremos ao Senhor Jesus. Pai amado, nós estamos aqui hoje, Pai, reunidos, meu Deus, para te adorar, para te servir, meu Deus. Senhor, nós sabemos que nós não somos merecedores, nós sabemos, ó Pai, que nós, por mais que quiséssemos, Senhor, ofertar alguma coisa para o Senhor, meu Deus, eu sei, Senhor, que nós nunca alcançaríamos, Pai, aquilo que o Senhor é digno de receber, meu Pai. Meu Senhor, nós te pedimos nessa noite, por tua graça, que o Senhor vem, meu Pai, vem falar conosco. Pai, vem falar aquilo que nós precisamos e não o que nós queremos, porque o Senhor é Deus, meu Pai, e nós temos que aprender a te ouvir e obedecer a tua palavra. Paizinho, gostaria de colocar diante dos teus pés a vida da Senhor, da Margarete, dos filhos dela, Pai, da Rosiele, Senhor, da Nicole, da Isabelle, Senhor, do Daniel, que a mão do Senhor possa visitar, Senhor, nessa noite. Visita o Cláudio, visita também, Senhor, Leudes, a Laura, Senhor, a Marlene. Jesus, visita o Guilherme, Senhor, a Ângela, o Sebastião. Essas vidas estão gripadas, meu Deus. Sabemos que os surtos, Senhor, meu Deus, de doenças estão andando nesse mundo, meu Pai. E muitos de nossos irmãos foram acometidos por essas doenças. Pai, como igreja, nós nos colocamos na brecha em intercessão por eles. Senhor, que as tuas mãos possam curá-los nessa noite. Que as tuas mãos poderosas possam trazer, Senhor, saúde ao corpo deles. E que possa também, Senhor, nos guardar, nos livrar de toda seta inflamada, meu Deus. Ajude-nos, ó Senhor, a trilhar nessa terra, Senhor, crendo e confiando somente em Ti, em nome de Jesus. Amém. Amém? Amados, essa palavra é uma palavra que o Senhor Jesus
tem algo para nos ensinar nessa noite, muito importante, desde a abertura que o Mateus fez aqui, os louvores que nós entoamos, é a palavra que Rosa leu, está convergindo no mesmo tema, salvação, né? Quando o Mateus estava aqui falando, pena que ele fala rápido, e muitas vezes a gente acaba perdendo algumas coisas que ele tem para falar, né? Que são pérolas maravilhosas. E nós temos que colocar no nosso coração, irmãos, que nós estamos vivendo a última hora. Nós somos a última hora. Muitas vezes nós queremos correr atrás de coisas para melhorar a nossa vida. Eu quero ouvir isso, eu quero ouvir aquele outro. Aquele irmão ora e profetiza, aquele irmão faz isso, aquele irmão é um fogo na mão de Deus. E a gente fica correndo atrás dessas coisas todas para alegrar o nosso coração. Mas na verdade, por detrás de tudo isso, Deus quer que nós aprendamos a andar com Ele. Deus quer que cada um dos seus filhos o conheça, que seja conhecido dele. Então, nesses últimos, vamos dizer, o último tempo, né? Porque a gente não sabe quando Jesus volta. Pode ser hoje, pode ser amanhã. Mas nesse último tempo, nessa última hora, o Senhor está chamando a igreja dele. E por mais que nós falamos do Senhor, Jesus está voltando. Tem gente mais se desviando, mais se afastando. As pessoas fechando o coração de uma maneira tão difícil, tão dura, que parece impossível penetrar o Evangelho. Mas o nosso papel é falar de Jesus mesmo. Nós temos que falar. Se a pessoa não quer ouvir, se vai ouvir, é Deus com elas. O meu papel e o seu papel é falar. Porque a palavra do Senhor diz que enquanto as pessoas não souberem da salvação do Evangelho, das boas novas, o Senhor Jesus não pode vir. O papel da igreja então é evangelizar. Será que a igreja dos últimos tempos está esperando o seu noivo? Será que essa igreja que nós fazemos parte, eu digo as pessoas, não o nome, essa igreja que nós fazemos parte, será que ela está esperando esse noivo chegar? Você testifica que está essa espera, irmãos, quando você deixa o Espírito Santo trabalhar na sua vida. Você testifica que Jesus é o seu único Senhor, quando você dá espaço para Deus trabalhar na sua natureza, na sua personalidade. Quando nós abrimos o nosso coração para o Senhor, então o Senhor vem mudar. E à medida que Jesus se revela no seu coração, você quer falar, quer anunciar. O texto que nós lemos aqui, o Senhor Jesus vai contar a história ali de um homem que chega ali diante dele, um homem muito rico, um homem possuidor de muitos bens. Eu não sei se a amada igreja já passou algum tempo pensando como era o nosso Senhor Jesus. Como esse homem que nós falamos tanto o nome dele, será como ele era de personalidade, de aparência? Como era estar sentado no mesmo degrau que Jesus sentava? Porque ele sentava ali nas portas dos templos, ele sentava dentro dos templos. Mas será como era o nosso Senhor? Nós sabemos que ele fala hoje, ele está aqui conosco, através do seu Espírito Santo. Mas o homem Jesus, como será que ele era? Eu posso garantir, amada igreja, olhando para ele fisicamente, ele não tinha nada de excepcional. Ele não era um homem que ele passava, as pessoas falavam, nossa, que homem diferente pelo aspecto físico. Mas quando a pessoa chegava diante dele, isso tem referências na palavra dele,
que ia conversar, o olhar de Jesus penetrava a alma da pessoa. A Bíblia relata que ele não era um homem de aparência bonita, era um homem, seria como um trabalhador nos nossos dias, um homem queimado do sol, com as mãos cheias de calo, certamente as unhas deveriam ser sujas, porque eles andavam de chinelo, trilhavam muitas estradas, mas era um homem que ele nunca chegava diante de uma pessoa e ele desprezava aquela vida. Aquela pessoa que era mais desprezível para a sociedade, como aquela prostituta, ao chegar nos pés dele, era como se o céu descesse. Era um homem normal, irmãos. Mas esse homem normal, ele é 100% Deus e 100% homem. Como homem, era um homem como qualquer um de nós. Mas este homem andava com Deus. Este homem passava horas e horas e horas em oração. No tempo que restava, ele estava fazendo a obra de Deus, que era obedecendo aquilo que era a palavra do Senhor. E nenhum desses movimentos do Senhor Jesus, no evangelismo dele ali, esse homem chega diante dele. A palavra não diz quem ele era, o nome dele, mas diz que ele era um homem de muitos bens. Certamente era um homem que todos sabiam, porque sabia que ele tinha muitas posses. E era um homem que chega diante do Senhor preocupado. Esse homem estava preocupado com a situação que muitos de nós também preocupamos. Esse homem queria saber o que ele podia fazer para herdar a vida eterna. Ele fala para o Senhor Jesus assim: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Por algum motivo o Senhor Jesus deu a entender a ele que aquele era o homem que podia dar a ele a direção do caminho da vida eterna. Aquele homem então, com seus bens, propriedades, suas riquezas, tudo que possuía nas suas mãos, queria saber agora como que ele poderia também ter a vida eterna. Era um homem de posses. Então ele vai diante do nosso Senhor Jesus e ele fala assim: Senhor, bom mestre, o que farei para herdar a vida eterna? No versículo 19 o Senhor vai dizer para ele: por que me chamas bom? Ninguém é bom, senão um que é Deus. A primeiro momento, quando você está lendo esse texto, você fala: nossa, mas o Senhor Jesus dá uma resposta dura para esse homem. O homem está preocupado com a vida eterna, e quando ele chega diante do Senhor, ali chamando o Senhor Jesus de bom, ele fala para o Senhor: eu quero a vida eterna, como que eu faço? Ao invés do Senhor Jesus responder para ele a resposta que Paulo falou lá para o carcereiro, em Atos 16:31, ao invés do Senhor Jesus dizer para ele assim: crê no Senhor Jesus e será salvo, tu e tua casa. O Senhor Jesus poderia ter dito isso, porque o Senhor Jesus, Ele sabe que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele sabia que Ele era a salvação. Mas a resposta que o Senhor Jesus vai dar a esse homem é surpreendente, irmãos. Ele não responde para aquele homem uma resposta final, mas ele faz uma outra pergunta para aquele homem. E ele pergunta para ele: por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um só, que é Deus. Aí o Senhor já vai direto para a pergunta: sabes os mandamentos? Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e a tua mãe. O Senhor faz essa pergunta para ele. Normalmente o Senhor Jesus, quando ele estava ali com seus discípulos e
surgia essa pergunta sobre salvação, sobre eternidade, o Senhor respondia conforme Ele respondeu para os discípulos. Lá em João capítulo 5, 24, quando Ele diz assim: eu o asseguro, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não será condenado, mas já passou da morte para a vida. Essas eram as respostas que o Senhor Jesus normalmente respondia para as pessoas que chegavam a Ele e perguntavam sobre a salvação eterna. Mas nesse caso aqui o Senhor não dá essa resposta. O Senhor Jesus, Ele confronta. O Senhor Jesus também pergunta. O Senhor Jesus fala para ele aqui de umas questões que está relacionado à lei dos 10 mandamentos. Quando o Senhor Jesus fala para ele assim, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho. Isso está na lei do Senhor. Quando o Senhor Jesus usou a lei para responder uma pergunta semelhante para os saduceus, o Senhor Jesus diz assim: amarás a Deus sobre todas as coisas, de toda a sua alma, de todo o seu coração, e também ao seu próximo, que é semelhante os mandamentos. O Senhor também poderia ter respondido isso para esse homem, mas o Senhor Jesus também não respondeu. Então por que o Senhor já faz essa pergunta para ele sobre os 10 mandamentos? Porque aqui, irmãos, o Senhor está tratando com ele sobre um relacionamento. Sobre a pergunta envolve relacionamento com pessoas. O Senhor está falando para ele: não adulterarás, envolve casamento. Não matarás o próximo. Não furtarás, não dirás falso testemunho. Tudo isso envolve relacionamento com pessoas, com o seu semelhante. Então o texto está querendo nos mostrar que aquele homem, ele tinha uma dificuldade nessa área, uma dificuldade de relacionamento com pessoas. E o Senhor Jesus, quando a pessoa chega para Ele mostra o que está por dentro, e não fica adulando a pessoa para mostrar algo que ela não está vendo. O Senhor Jesus, ele pergunta para ele: você sabe esses mandamentos? Você conhece esses mandamentos? Não matarás, não roubarás. Então o Senhor diz para ele assim, aí ele fala assim, o Senhor ainda fala assim para ele. Ele responde para o Senhor Jesus: tudo isso eu tenho observado desde a minha juventude. Então era um homem que ele conhecia a lei. Ele sabia muito bem do que ele estava ali falando, né? Por que o Senhor então fala para ele isso? Aí a gente volta lá no início, quando o Senhor Jesus fala para ele assim: por que me chama bom, se só um é bom, que é Deus? Se Jesus está falando que bom só é Deus, e nós sabemos, porque a Bíblia diz que Jesus é Deus, então Jesus é bom. Jesus é bom, porque Ele é Deus. Mas quando esse homem chama Ele de bom mestre, Ele fala assim: por que você está me chamando de bom? Se bom só Deus. Aí é outra pergunta que você levanta para o texto. Por que será que Jesus vai falar isso para ele? Jesus não podia ficar, já logo dar a resposta para ele? Olha, filho, para você herdar a salvação eterna, basta você amar o teu próximo. Filho, para você herdar a vida eterna, basta você crer em mim e será salvo, tu e tua casa. Mas não, irmãos, Jesus, a pergunta daquele homem faz suscitar outras perguntas de Jesus para ele.
Quando Jesus quer falar conosco, as coisas vão estreitando de uma maneira que as respostas que a gente quer traz mais perguntas ainda. Mas porque o Senhor quer falar conosco, Ele quer nos mostrar algo que nós não estamos enxergando. Então o Senhor vai permitindo surgir as questões para que nós possamos enxergar aquilo que está dentro de nós. Deus sabe todas as coisas, poderia trazer a resposta prontamente, mas nós talvez não iríamos acatar aquela verdade. Então o Senhor, Ele começa a mostrar para ele algo que ele precisava ver a seu próprio respeito. Então o Senhor fala para ele assim: quem é bom senão somente Deus, né? O Senhor está também mostrando para esse homem que não basta nós irmos para o Senhor, servir a Deus, irmãos, só por religião. Que quando o Senhor fala para ele, bom é Deus, o Senhor está nos mostrando que quando a pessoa diz que o Senhor é bom, nós temos que saber quem é esse Deus que nós chamamos de bom. Quem é esse Deus que você ama? Quem é esse Deus que você serve? Deus é bom para você, mas por que Deus é bom para você? Ah, porque Ele fez isso por mim. A questão do Senhor Jesus aqui, falar isso para esse homem, essa pergunta aqui, é para que ele entendesse que Deus, o Senhor Jesus, Ele não é Senhor de hipocrisia. Ele não está preso em uma religião. Quando Ele faz a pergunta para esse homem, Ele responde: sim, eu conheço, eu tenho praticado desde a minha juventude. Ou seja, ele conhecia a religião, ele conhecia a letra, porém ele não sabia como poder dar a salvação eterna. Ou seja, esse é o erro que muitos cristãos cometem hoje. Conhece que o Cristo foi pregado numa cruz, reconhece que Jesus morreu para salvar, professa uma fé cristã que é do Senhor Jesus, mas nunca teve um relacionamento com Jesus. Irmãos, e Deus, Ele não está preocupado com religião. Deus não está preso na religião. Ah, eu sou evangélica, pronto, eu vou para o céu. Não, irmãos. O fato de você ser um crente, um evangélico, carregar uma Bíblia debaixo do braço, não te dá a salvação. Para você herdar a sua vida eterna, é preciso ir além da sua religião. Para você herdar a sua vida eterna, é quando você não se amolda às coisas deste mundo. Você não pode se conformar com a sua vida do como ela está. A vida do crente, ela é uma vida ativa, não uma vida que fica fazendo trabalho, tarefa. Eu tenho que evangelizar, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo. Não é disso que o Senhor está dizendo. A vida ativa que o Senhor está dizendo é uma vida de relacionamento com Deus. Quando você tem uma vida de relação íntima, pai e filho, você vai ouvir o que Ele quer que você faz. Você vai andar na rua, vai andar no mercado, e o Senhor vai falar: filho, fala para aquele filho isso, isso, isso. Por quê? Conexão na sala do trono, você ouve o que o Pai fala. Por quê? Porque você passa horas e horas e horas e horas meditando na palavra de Deus, meditando no que o Pai quer. Quando você chega num lugar, o Senhor já está. O Senhor pode usar o servo que já está preparado. Muitas pessoas, elas invertem. Elas querem fazer a obra, elas querem pregarem, querem subir no altar, querem fazer isso, querem fazer aquele outro, mas elas primeiro não estão
fundamentada no relacionamento com o Senhor. E o perigo disso é o quê? É fazer, muitas vezes, aquele papel que Jonas fez. Jesus manda ir para um lado e a gente vai para outro. E aí, pode ser que não vai ser frutífero nem lá nem cá, porque o que o Senhor mandou a gente não vai saber ouvir nem discernir. Então, como é que eu posso agradar a Deus na sua obra? Buscando a Deus, orando, buscando ao Senhor. Deus vai te dar a direção que você fazer. Irmãos, não fica preso pensando que obra de Deus é somente evangelizar a África, somente evangelizar o Nordeste. Obra de Deus começa dentro de casa, com o seu testemunho, com seus parentes, com o seu viver, com o seu caráter no pagamento das suas dívidas, com o seu caráter na resposta para o irmão, no seu tratamento com o seu irmão. Relacionamento com Deus, obedecer e andar no caminho do Senhor começa dentro de casa. E daí o Senhor vai levando para fora. Deus vai te usando. A palavra do Senhor Jesus então mostra para nós que o Senhor fala para ele. No versículo 22 o Senhor diz assim para ele assim: uma coisa ainda te falta. O Senhor fala para ele que estava faltando uma coisa. Poxa, esse homem queria a vida eterna. Esse homem foi ali para buscar uma solução de uma dúvida que ele tinha. Mas o nosso Senhor Jesus foi direto ao ponto. O nosso Senhor Jesus, ele foi direto na raiz do problema. O nosso Senhor mostrou para ele que não adiantava ele só guardar os mandamentos da lei. Nosso Senhor mostrou para ele que ele tinha que ter o Senhor desta lei. Muitas vezes nós queremos herdar a vida eterna, mas nós não queremos o Senhor da vida eterna. Muitas vezes queremos andar pelo caminho que vai até Deus, mas não o caminho dele que nos leva a Deus. Queremos andar pelo caminho mais largo, porque é o caminho mais confortável. Aí a gente usa aquele jargão que usam por aí. A gente não quer sair do conforto. A gente quer ficar ali quietinho no nosso canto e que venha o reino de Deus às nossas vidas. Mas o Senhor não chamou preguiçoso, não. O Senhor não chamou pessoas que estão paradas. Deus chama as pessoas, aquelas que não têm tempo para nada. Deus chama pessoas, aquela que está com o coração moído por algum problema. Deus chama o doutor, o que tem PhD em alguma coisa, e aquele que não tem nem escolaridade. Deus chama a quem Ele quer. Muitas vezes o problema é nós ouvirmos essa voz e andar por esse caminho. Muitas vezes o Senhor nos chama, mas nós relutamos. Não queremos abandonar as nossas coisas. Não queremos deixar o caminho confortável. Queremos o caminho de plumas. E o caminho que nos leva a Deus, irmãos, muitas vezes vai ter muitas pedradas. Vai ter espinhos. Quantos irmãos aqui estão passando por lutas e se fosse olhar para os espinhos dessa vida, falaria: não quero mexer mais com isso, eu vou fazer do meu jeito. Quantas pessoas aqui têm que tomar uma decisão seríssima e por amar Jesus, fala: eu prefiro ficar no prejuízo, para não prejudicar o nome do Senhor Jesus. Isso é ser evangelho, isso é viver o evangelho. É você ficar no prejuízo para não deixar que o seu irmão se escandalize. É você deixar um vício de lado para que o outro não se escandalize e desvie do caminho. É você corrigir o seu linguajar para que o outro não peque com murmuração ou falando mal de você. Isso é o caminho estreito que nós temos que seguir.
Aleluia, Senhor Jesus. Aquele homem achava que, por ele estar praticando a lei, ele achava que aquilo tudo já era suficiente. Ele achava que, por ele ter uma riqueza, por ele ter aquele dinheiro todo, aquilo já garantia para ele um futuro. Irmãos, quantas pessoas aí que têm dinheiro, elas não preocupam com saúde, porque elas têm dinheiro para pagar um plano bom de saúde. Elas não preocupam com moradia, porque elas têm dinheiro para comprar uma boa casa. Então o dinheiro dá essa falsa segurança. Os cuidados desse mundo muitas vezes cerca muitas pessoas por ter dinheiro. Então esse homem, ele tinha, por ter muitas posses, ele tinha essa segurança, e ele achava que a salvação eterna, ele só precisava da salvação eterna, que a religião que ele praticava, aquilo que ele acreditava, já era o suficiente. Ele só precisava da salvação eterna. De fato, nós precisamos da salvação eterna. Mas só que a motivação dele para ir até Jesus, para ter a salvação eterna, era onde estava a falha dele. Ele queria a salvação eterna, porque ele estava com medo de perder a sua vida eterna. O medo dele levou ele para Jesus. Todos nós devemos ir ao Senhor Jesus, logicamente, porque nós o amamos, queremos ter uma vida com Ele, ao invés de estar na condenação. Certo ou errado? Vou fazer a pergunta de novo. Todos nós queremos amar a Deus, queremos ir para Deus, porque nós não queremos ir para o inferno. Certo ou errado? É uma pergunta para você. Errado. Porque nós devemos amar a Deus, querer estar com Deus, por Ele ser o nosso Deus, e não por medo do inferno. Este homem tinha medo de perder a sua vida eterna, mas ele não abria mão das riquezas. Ele conhecia a lei, mas não vivia aquela lei. Então ele estava com a motivação errada, na pessoa certa. Nós devemos querer o céu, irmãos, não por medo do inferno, mas porque Jesus está no céu. Se Jesus fosse para o inferno, então lá seria melhor. E se ele não estivesse no céu, lá seria terrível. Porque não é o lugar que é o nosso destino, é aonde o nosso Senhor estiver. É Jesus que é o seu Senhor. É Jesus que é o lugar aonde nós queremos estar. É Ele, é nele, é com Ele, é para Ele. Se você for ler o livro de Romanos, Paulo vai te esclarecer muito bem isso, que tudo é para Jesus. Então nós temos que começar a alimentar o nosso espírito disso. Eu quero viver com Jesus. Eu amejo ver aquela face adorada. Seu coração tem que começar a pensar nele, irmãos. Como será poder ouvir aquela voz firme, mas suave, uma voz que nos limpa, que nos alivia, que nos dá o refrigério. Essa é a voz do nosso Senhor, mas também que é implacável contra o pecado. Esse homem estava convicto de que ele já tinha ali, estava no caminho certo. Ele achava que aquela boa aparência dele era o suficiente para Jesus olhar para ele. Talvez em muitas igrejas seria isso. Este homem achava que Jesus ia colocar ele aqui no braço e dizer: meu filho, você é muito especial, meu filho, você obedece à lei. Ah, meu filho, não, olha, me segue que nós vamos no bom caminho. Muitos lugares fazem isso, porque a pessoa possui muito dinheiro, ela é bem-vinda, ocupa os melhores lugares, mas não com Jesus, porque Jesus, ele conhece o que vai na alma.
Jesus, ele não se deixa enganar por aparência, nem por obras que nós fazemos. Olha, Senhor Jesus, eu distribuí 1 milhão de cestas básicas, eu faço caridade no orfanato, eu levo o evangelho no presídio, eu cuido disso, eu cuido daquele outro. Olha, Jesus, eu cuido dos idosos. Se Jesus não tiver nisso, irmãos, é tudo obra vã, vai ser queimado como palha. Mas quando Jesus entra, e como Jesus entra? Quando você tem relacionamento com Ele, de oração, leitura e obediência da palavra. Quando você anda com Jesus, Ele vai te dizer: filho, eu quero você lá na Várzea Grande, tem uma casa em tal lugar, eu vou te levar lá porque eu vou te usar. Então o Pai vai te direcionar, você vai. E aí hoje a gente vê nesse século, nesse tempo, uma igreja muitas vezes capengando, irmãos. Muitas vezes tem grito, muitas vezes tem gogó, muitas vezes tem palavra, tem isso, tem aquele outro, revelando CPF, revelando RG, o valor que tem na conta bancária. Mas não revela o pecado que está oculto e escondido da igreja. Não revela a vida torta que o outro está andando e vai para o inferno porque ele não vai ser corrigido. Olha a inversão que o diabo conseguiu e tem conseguido. Então, quando o Senhor Jesus ele está na nossa vida, Ele vem para desmascarar esse pecado, tirar essas capas que nos esconde do pecado e de Jesus, nos deixa encoberto. O pecado ele vai criando as suas capas ali, as suas camadas, e a gente vem para a igreja, a gente não confessa nossos pecados, a gente volta para casa, a gente não deixa o pecado, e esses pecados vai se sobrepondo, capas sobre capas, e vai chegando o tempo que você não incomoda mais, porque aquilo já não te causa nenhum mal. O pecado então ele vai assumindo uma forma de religião, e você vai indo. E o Senhor fala que Ele não tem parte com o pecado, irmãos. Por isso, muitas vezes nós batemos aqui, se você tem pecado, confesse a Jesus. Deixa seu pecado. O preço do abandono do pecado não se compara com a alegria que você vai ter quando o Senhor voltar. A palavra diz em primeiro lugar, esse homem, ele queria a salvação eterna, mas não tinha o coração na eternidade. Ele queria ir para o céu sem abrir mão dos cuidados que ele tinha do mundo. O coração desse homem rico, que tinha muitas riquezas à sua disposição, era um caminho que ele queria percorrer com maior alegria e facilidades. Ele não queria andar pelo caminho que o Senhor nos fala, que é da renúncia, que é do deixar tudo para trás e seguir Jesus. Quando o Senhor Jesus fala para ele no versículo 22, uma coisa ainda te falta. Ele pensa que o Senhor Jesus vai falar para ele assim, coisas, olha, só falta você fazer, acrescenta alguma coisa, faz uma caridade, que está tudo bom. Talvez essa era a expectativa dele, mas ele foi surpreendido, irmãos. O chão daquele homem foi tirado debaixo dos pés dele. E muitas vezes o Senhor quer tirar dos nossos também. O Senhor Jesus falou para ele assim: vende tudo o que tens. O quê? Vender tudo o que eu tenho, dá aos pobres. Acho que ele pensou, Jesus está brincando comigo, esse homem não me conhece. Ele deve ter pensado isso, porque ele era rico. A palavra diz que ele era possuidor de muitos bens, era um homem riquíssimo. Mateus vai falar, era um homem que tinha muitas posses. Então o Senhor fala para ele, uma coisa ainda te falta. Conhecia a lei, sabia que Jesus era o caminho, porém a lei e o Jesus que é o caminho não estava dentro dele. Isso era o que estava faltando para ele. E o Senhor fala para ele, então vende tudo e terás um tesouro no céu. Irmãos, se eu te perguntar assim, o Senhor falar para você, olha,
Vende toda a sua riqueza, que você tem todo o seu dinheiro e deposita lá para os pobres. Você acha que o Senhor Jesus, conhecedor das suas necessidades, Ele vai te fazer uma loucura, igual muitas denominações antigamente faziam? Vende sua casa, seu carro e traz na igreja. Você acha que Jesus ele é insensato, incoerente? Nunca Jesus ia fazer isso. Mas quando o Senhor conhece que aquele que você tem pode te levar para o inferno, então Ele coloca aquilo à prova. O que Ele fez com Abraão quando Deus deu Isaac para ele? Oferece Isaac de holocausto. Mas como, Senhor? O Senhor me deu, é o meu filho da promessa. Leva lá no Monte Moriá. Por quê? Porque o coração de Abraão estava amando mais o Isaac do que o Deus que tinha dado Isaac. Quando nós invertemos a ordem das coisas, por Deus nos amar, então Ele nos leva à provação. A provação nesse sentido, porque tem provações que não é provação, é tratamento. A gente tem que saber diferenciar. É diferente. Porque muitas pessoas, elas ofendem as outras, e aí vem a perseguição, vem o troco, né? Vamos dizer assim. Eu estou passando por uma prova. Não, isso não é prova, isso é consequências de atitude errada. Nesse caso, o Senhor de Abraão, o Senhor provou a Abraão. Você me ama, Abraão? Me dá o seu Isaac. E o que ele fez? Humildemente, pela fé, ele foi disposto. Ele não ia deixar Isaac bonitinho lá em cima, não. Ele foi para matar. Mas ele sabia que o Deus que deu Isaac poderia trazê-lo de volta. Tanto é que no texto ele vai falar isso. Subiremos, mas desceremos. Aqui o Senhor está falando para esse homem, o Senhor Jesus, vai, vende tudo que tens e dá aos pobres. Se é o teu dinheiro que vai te levar para o inferno, vende, porque avarento não pode herdar a vida eterna. Se é o teu marido que te leva a pecar, o que o Senhor fala? Vai para os pés de Jesus. Senhor, de hoje em diante eu me liberto desse sentimento. Senhor, de hoje em diante eu não quero viver cativa por esse sentimento. Não vai separar, mas vai pedir ao Senhor libertação de um sentimento que muitas vezes faz você pecar. Porque tem muito marido ou muita esposa que idolatra seu marido, idolatra sua esposa. E quando a gente inverte a ordem das coisas, aí passa a ser pecado, porque vai ser um ídolo. E o texto, o Senhor está mostrando exatamente que aquele homem, ele idolatrava o que tinha. O coração dele estava cheio daquilo que ele tinha, que ele possuía. Olha a palavra do Senhor, eu não anotei aqui, Mateus 6. O que o Senhor nos fala? Mateus 6. 6:21. O Senhor diz assim: porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Irmãos, aonde está o teu coração? Eu sou uma pessoa que faço tantas coisas para Deus, eu sou uma pessoa religiosa, eu busco a Deus. De repente teu coração está nas obras e não no Deus da obra. Olha, eu sou uma pessoa que sou bem relacionada, sou uma pessoa que conheço muita gente, sou uma pessoa que tem um nome a zelar. De repente o teu Deus é o teu nome. Eu gosto de uma cervejinha no final de semana. Uma cervejinha com os amigos, que mal tem nisso? Só que isso começa a virar um hábito, e isso começa a te dominar, e isso passa a ser o seu Deus. Aquilo que nos cativa, que nos aprisiona, passa a ser o nosso Deus. E é isso que o Senhor está nos mostrando. Nós temos que examinar o nosso coração e ver aonde ele está. Se é na riqueza ou se é no Deus que nos tem suprido. Aí o Senhor fala para ele assim, continuando no capítulo 18 de Lucas. O Senhor fala para ele: vende tudo e dás aos pobres.
e terás um tesouro nos céus. Eu pergunto para a amada igreja, se Deus te abençoou com um salário abençoado, um salário mínimo, e você vê que uma família do seu lado está passando necessidade, você tira ali suponhamos R$200 do seu salário, você vai lá e compra 1 quilo de carne, compra uma coisinha e oferta na vida daquela pessoa. Chega na frente, outra pessoa lá, um parente está aflito porque a luz vai cortar ou a água vai cortar e você está com o seu dinheiro contado. Mas você sabe, a palavra já diz que se a gente não ajudar aquele que vem à nossa porta e nós mandar ele embora, nós estamos pecando, porque a gente sabe que tem que fazer o bem e não faz. Então você tira o dinheirinho lá e dá. Você fez isso por obediência. Deus vai te honrar, irmãos. Não me pergunta como, mas Deus vai te honrar, porque você está em obediência. E a matemática de Deus não é igual à nossa matemática. O nosso tirar é ficar sem. O de Deus, quando mais você dá, mais Ele vai te restituir, te dar para que você tenha em abundância. Essa é a matemática de Deus. Quanto mais o teu coração é liberal para abençoar, mais Deus vai cuidar de você. Talvez você não vai ver dinheiro na sua mão, mas vai acontecer milagre. Deus vai fazer alguém pagar sua conta errada lá e você vai ter o dinheiro. O Senhor vai ajudar que outra pessoa, você vai receber um prêmio, ganhou lá uma oferta daquilo que você nem imaginava. Quantos de nós aqui já vivemos isso? De ajudar alguém e lá na frente você ganhar um dinheiro que era o dobro do que você tinha dado. Quantos de nós? E se isso não é a mão de Deus? Deus, Ele trabalha diferente de nós. Nós olhamos e queremos resultado. Deus vê a obediência e por isso Ele nos abençoa. Se você seguir toda a Bíblia de Gênesis a Apocalipse, você vai ver que por obediência Deus honrava o seu povo. Quando o povo parava de obedecer, a mão de Deus se detinha e vinha, aquele povo perecia. Então nós precisamos aprender a obedecer, andar em obediência. O Senhor fala para ele, você terá um tesouro no céu. Irmão, o Senhor está prometendo, falando para ele. Mas o Senhor ainda fala assim para ele depois que você fizer isso, você vem e me segue. O que isso nos remete? Que o Senhor, Ele quer atitudes daqueles que servem a Deus. Você diz que eu sou bom, você diz que me serve, você diz que conhece a lei, mas só está faltando uma coisa. Aí ele fica, o quê? Vende tudo que tens. Aquilo que te aprisiona é os teus bens. Vende tudo. E não vai trazer para os discípulos. Você vai ajudar os pobres. Mais difícil, era muita riqueza, já pensou? Pegar o seu carrão do ano, vender e ajudar os pobres. Aí, quando você fizer isso, então você vem e vai me seguir. Aí nós lembramos daquela parte que Jesus diz: nega-se a si mesmo, toma a sua cruz e siga-me. Eu não sei se a amada igreja tem maturidade para entender o que é tomar a cruz. E eu tenho para mim, e eu entendo para mim, que cruz não é coisa boa não. Que cruz não é coisa facinho para sair carregando para todo lado aí não. Se cruz fosse fácil, fosse levinha para carregar, o mundo não teria tanta resistência como tem conosco. Se cruz fosse uma coisa bonitinha, de ouro, de prata, que se pendura no pescoço para exibir que carrega aquele amuleto, se a cruz de Jesus fosse assim, irmão, o mundo inteiro seria salvo, porque eles iam carregar essa cruz para cima e para baixo. Mas eu quero que você entenda nessa noite, se você tem alguma dúvida, que a cruz de Cristo é aonde os nossos pecados estão. Os nossos pecados, eles podem ser perdoados quando nós olharmos para aquela cruz e entendermos que lá morreu um homem justo, morreu um homem santo. Lá morreu um homem que ele não
tropeçou nele, mas ele se entregou. Quando nós pensamos em nossa diversão, na nossa vontade, nós temos que lembrar que um homem, ele não escolheu a sua cama quentinha, ele não escolheu correr de Jerusalém, pelo contrário, ele disse: eu voluntariamente entrego a minha vida. Então nós temos uma cruz sangrenta, que é onde ele foi moído, mas a morte dele, o sacrifício dele, a palavra sacrifício, portanto que nós usamos, a gente parece que é uma coisa comum, mas sacrifício, o sentido dela não é uma coisa normal. Sacrifício é morte, sacrifício é dor, é choro, é sofrimento. Então essa cruz foi de dor, de sofrimento. Nós não temos o direito de carregar um crucifixo no pescoço, porque para nós ela não é símbolo de alegria, é símbolo de tristeza, é símbolo de dor, porque foi lá que o nosso Senhor foi pregado. E graças a Deus ele não ficou nela e nem na morte, porque o nosso Deus trouxe ele de volta, porque ele não tinha pecado, a morte teve que devolver ele. Então a cruz hoje para nós, irmãos, é o lugar onde nós devemos ir confessar os nossos pecados. É quando você chega diante de Deus e fala: Senhor, na cruz um homem santo morreu por mim, por isso eu me arrependo dos meus pecados. Pai, um dia o Senhor permitiu, o Senhor viu aí de cima o teu filho sendo judiado por mão suja, e a minha mão também estava ali, porque foi por nós que ele morreu. Então quando ele fala para esse homem: vende tudo e vem e me segue, ele está dizendo isso. Ele está dizendo isso para você hoje, para mim, para cada um dos irmãos aqui. Vende tudo. Esse tudo talvez não é dinheiro. Esse vende tudo, larga tudo, é o pecado que te segue, irmãos. Nesse caso era a riqueza, no meu caso é outra coisa, no seu é outra. Cada pessoa tem uma riqueza para abandonar, uma riqueza que te faz sentir autossuficiente, te faz sentir bom demais, uma riqueza que te proporciona um prazer de alegria, porque sou eu, porque eu tenho, porque eu sou feliz assim, ninguém vai me mudar. O Senhor está nos mostrando: larga tudo, vende tudo, dá tudo, abre mão disso, porque isso pode te matar. Qual foi o resultado na vida desse homem? Ele olhou para o seu pecado e não abriu mão dele. A palavra diz que ele se entristeceu tão profundamente, e ele deixa Jesus e sai, porque ele era riquíssimo, irmãos. Aquele Deus dominou ele de uma tal maneira, que quando o caminho da verdade chegou diante dele, ele não conseguiu enxergar o caminho. Quantas vezes Jesus fala conosco e nós não ouvimos a voz dele, porque a nossa riqueza é tão grande, o nosso Deus de letra minúscula é tão grande dentro de nós, que nós não conseguimos discernir a voz do verdadeiro Deus. Cuidado, muitas vezes esse Deus é o meu próprio eu, a sua vontade, o seu querer. Quantas pessoas orgulhosas não liberam perdão por causa do orgulho próprio. Irmãos, eu ouvi muitos crentes, muitos homens conhecedores da palavra dizer assim: você tem que pensar primeiro em você, você tem que depois fazer no outro. E aí você vai lendo a palavra de Deus, o Espírito Santo vai tirando algumas escamas dos nossos olhos, e o Senhor nos mostra, o que o Senhor Jesus fala? Ama Deus e o próximo. O próximo é como você. O Senhor não fala, ama você e depois vai amar seu próximo. Aquilo que eu não quero para a Nayara, eu não posso, não quero para mim, eu não posso fazer com ela. Eu não suporto saber que tem gente que fala mal de mim. Eu não gosto. E por que eu vou falar dela? A Jurami é uma pessoa muito
sensível à voz de Deus, gosta de ouvir, mas de repente eu chego perto dela e começo a falar coisas indecentes. Eu não gostaria que ela fizesse isso comigo, e por que eu vou fazer com ela? Irmãos, é isso que o Senhor está dizendo. Nós não podemos estar em primeiro lugar. Em primeiro lugar é Deus, é Deus, é Deus na sua vida. Deus é maior do que o seu casamento, Deus é maior do que a sua vida, Deus é maior do que seus filhos, Deus é maior do que as suas finanças. Se Deus falar com você, obedeça, porque Ele sabe o que é melhor. E o Senhor nos fala para nós no versículo 24 de Mateus 6, aonde está o seu coração, aonde está o teu tesouro, aí está o seu coração. Esse é no 21, no 24 ele vai dizer assim: não podemos servir a dois senhores. Você não pode servir o teu coração e servir ao Deus vivo. Ou você vai aborrecer um e amar o outro, ou vice-versa. Quem você quer amar? A você ou ao Deus vivo? A palavra diz que o Senhor continua falando ali com os discípulos, que aquele homem amou mais a sua riqueza. Aí ele fala: quem pode entrar no reino dos céus? É mais fácil um camelo entrar no fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Por muito tempo eu achava que esse versículo se referia mesmo à riqueza, mas não, irmãos. Tem muito pobre também que não vai poder entrar no reino dos céus. Tem muito pobre arrogante. Tem muito rico que ama a Deus sobre todas as coisas. Então quem vai entrar no reino dos céus é aquele que o coração não está nas suas riquezas, e sim no Deus eterno, no Deus de Jesus Cristo. Que o teu coração possa ser que o seu coração possa sentir o despertar de Deus. Eu estou sentindo no meu, irmãos. Eu quero que esse ano que vem, eu sei que todo mundo tem esses clichês: o ano que vem eu vou fazer regime, o ano que vem eu vou ler não sei quantos livros, o ano que vem eu vou fazer isso. A gente tem essa mania, mas eu creio que o Espírito Santo ele está despertando. Eu creio que o Espírito Santo está falando com pessoas específicas. Se prepara, igreja. Se prepara. Nós não temos dimensão do mundo que está acontecendo, mas está acontecendo. Satanás, ele não cruzou os braços. Ele está tão ativo como o dia que o Senhor falou com ele, lá no dia que Eva pecou e Adão também. Ele está ativo desde aquele dia, e o alvo dele é só um: eu vou destruir a igreja do Senhor. Mas o nosso Senhor já nos deu a palavra dele, que ele estaria conosco. Nós só temos que crer, irmão, só temos que crer. Está na igreja. Está na igreja, eu falo, não no templo, está na igreja de Cristo, com Cristo. E por estar na igreja de Cristo, nós viemos para cultuá-lo aqui nesse templo. As cadeiras estão assim dispersas, não é só aqui não. A gente conversa com alguns outros irmãos e pastores, e eles têm dito: olha, as pessoas têm se afastado dos cultos. As pessoas depois da pandemia, elas não voltaram. Justo agora que nós temos que nos apegar mais firmemente com o Senhor. Justo agora que está chegando no fim. Meus amados, vocês que têm sido persistentes, o reino de Deus vai ser tomado com perseverança, paciência e persistência. Grava isso no seu coração. O desejo muitas vezes é grande de falar: não quero mexer mais com nada, eu quero ficar parado no meu canto, e eu quero que o mundo que segue. Isso é tentação satânica. Repreenda. Porque um soldado, ele nunca pode deixar a guerra. Ele tem que estar até o fim, até acabar a guerra. E nós estamos aqui como soldados de Cristo. Nós temos o armamento em Efésios 6:10. Amém? A Jéssica, chamar a Jéssica aqui. Enquanto isso nós vamos orando. Senhor Jesus,
Pai, eu te agradeço por ainda podermos ouvir o teu evangelho, Pai. Sabemos que, Senhor, as coisas já andam, Senhor, conforme a tua palavra diz que o tempo ia chegar em que a verdadeira doutrina, a verdadeira palavra, Senhor, seria arrancada. Jesus, nós te pedimos, suscita em nós um coração faminto por santidade, por relacionamento santo contigo, Jesus. Senhor, desperta em nós as madrugadas para jejuar, para orar, para falar com o Senhor, meu Deus. Senhor Jesus, fala conosco através dos sonhos, fala conosco através dos irmãos, fala conosco através da tua palavra. Mas, Senhor, fala conosco, precisamos ouvir a tua voz. Dai-nos a direção que nós devemos correr, Senhor. Dai-nos a direção que nós devemos, Senhor, seguir nessa terra, Jesus. Nos leva, Senhor, aonde tu queres, a falar com quem o Senhor quer, Jesus. Alcança, meu Deus, alcança, Senhor, os teus eleitos que estão sobre a terra, meu Deus. Aqueles que ainda, Senhor, não sabem que o Senhor os elegeu. Espírito Santo, como igreja nós te pedimos, Jesus, nos envia a eles, meu Pai. Nos envia aqueles que são teus, ó Pai. Queremos ser, Pai, os atalaias da última hora, Pai. Queremos, Senhor, evangelizar aqueles que o Senhor tem para ser salvo. Senhor, tira de nós todo desânimo. Senhor, tira de nós todo cansaço emocional, físico e espiritual, Pai. Coloca em nós, meu Deus, a disposição de Caleb e de Josué. Que nós não venhamos nos intimidar com os gigantes dessa terra, Pai. Porque maior do que eles, meu Deus, é um povo que serve o Deus vivo. Maior do que tudo que tem no universo, Senhor, é um povo que anda com o Deus vivo. Pois nessa peleja não somos nós que iremos, é o braço do Senhor, é a mão do Senhor que irá por nós. Ó Paizinho querido, nos desperta como igreja, nos dê fome de justiça e sede de andar na tua presença, meu Pai. Senhor Jesus, toma a tua igreja, fala, revela o teu Cristo, meu Deus. Fica conosco, Jesus. Toma-nos nessa noite em teu nome. Nós te pedimos e te agradecemos. Amém.